desde 1942. Bom, 7h50, agora sim, com todas as conexões estabelecidas aí, todo mundo vendo todo mundo ouvindo todo mundo. Já voltamos, né, com a conexão hoje do Folha no Ar, ao vivo, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada com a gente, a Elisa Peralva, psicanalista, e o Flávio Mussa, médico psiquiatra. Estamos conversando sobre a saúde mental do brasileiro especificamente, né? Teve pós-pandemia aí, tem muita coisa, né, envolvendo esse momento, pós-eleição, e tudo isso sendo abordado aqui hoje no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, com o apoio também de Green Energia Solar. Abrindo esse bloco, e pela ordem, eu acho que eu posso fazer a pergunta direto ao Flávio Mussa primeiro, depois a Elisa. Vem também do grupo de WhatsApp, do programa e do blog Opiniões, do Aloysio, que é a médica Vera Marques também. Ela coloca aqui 2 pontos, eu vou trazer um ponto dessa pergunta, a primeira parte, que é como o livro A Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, contribui para a compreensão do comportamento de massas ao longo da história e também da sua atualidade. Flávio. Eu vou falar como um apaixonado por Freud, mas eu tenho que confessar que, como eu não sou intelectual, eu não li Freud em alemão, que seria o principal, né? Em inglês também não li, mas li alguma coisa em espanhol. E já ouvi alguns bons estudiosos para dizer que quem não é bom leitor em alemão, é bom ler Freud em espanhol, que as traduções em espanhol são melhores que as traduções no inglês, já que o inglês é muito técnico, né? E do que em português, porque, enfim, eu não sei explicar o porquê. E eu li, na minha época de faculdade, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, quando eu estudei na década de 80, a psiquiatria era menos biológica e muito freudiana, né? Eu lembro de uma explicação que meu velho amigo Macou, amigo e Patrício Macou, me explicou, e falou assim: Flávio, a psiquiatria nasceu da neurologia e está voltando à neurologia. Então, assim, na minha época, porque como estudante de medicina e estudante à parte de homeopatia, eu me interessava pelas explicações mais profundas, né, da mente humana. Eu achava a psicanálise assim, uma coisa quase que divina. E o que eu me lembro sobre esse texto, A Psicologia das Massas, é algo que eu acho, não vou dizer que eu estou correto, não, Elisa pode me corrigir, que é algo que depois foi desenvolvido por Jung como inconsciente coletivo. E eu vou dar um pequeno exemplo de uma classe de adolescentes. Quando entra um aluno novo ou uma aluna nova que tem, assim,
defeitos físicos ou comportamentais bem pronunciados, às vezes um aluno coloca um apelido, né? Que no nosso tempo era implicância e hoje é bullying. Então, um aluno coloca um apelido e todos os outros, quando estão em grupo, riem. Mas, isoladamente, eles não riem, eles têm pena. Mas, no grupo, eles se sentem fortalecidos e participam da humilhação. Então, assim, existem classificação de crianças com algum transtorno de conduta, comportamento, que diz assim, algumas só se comportam inadequadamente se estão socializadas, se elas estão no grupo, se elas se sentem fortalecidas por uma mente, digamos, diretora. E sozinha, elas não têm força, elas usam o 4G delas e não têm força, ou não têm coragem de ser tão perversa assim. Então, ela ignora, ou não tem coragem de sozinho humilhar. E diz assim que numa turma, se o chefe ali, o masterchef da bagunça, se ele não está presente, a turma fica calminha, assim, nossa, hoje a classe está tão calma, será porque fulano faltou? Então, assim, eu interpreto isso, alargando em termos de sociedade, que existe um fortalecimento de certas tendências nossas, que alguns chamam de atávicas, né? que podem estar lá no nosso DNA, né? Que nós somos mamíferos, antes de sermos supostamente racionais, nós somos mamíferos, e os mamíferos têm um sistema de regulação que tem por base raiva e medo. Né? Então, dentro da raiva e do medo, eu me protejo fugindo ou atacando. Eu acho que nesse conjunto aí, desse ataque e defesa, desse medo, dessa agressividade, pode haver eu estou esquecendo uma palavra, mas eu acho que é egrégora, um conjunto de pensamentos e sentimentos que se associa e forma como se fosse uma rede. Então, se eu estou dentro da rede, eu funciono naquela rede. E se essa rede se autoalimenta, né, é claro que eu vou bloquear todas as pessoas que me mandam mensagens dizendo... Eu, pessoalmente, eu recebo mensagens de colegas meus médicos. Eu me formei na UFRJ em 1982, dia 17 de dezembro, se Deus quiser, eu completo 40 anos de formado. Então, na minha turma, que eram 320 alunos, 80% se destacaram e se separaram dos grupos que fazem trocas de mensagens, porque tem psicologia diferente, não estão preparados para essa diversidade, como a Elisa falou. Então, eu às vezes recebo pessoalmente as mensagens dele, professores da UFRJ aposentados, pessoas que falam 3 línguas, ou 4, pessoas que já viajaram a mais de 20 países, que já trabalharam no exterior e que hoje são contra a vacina. E ficam me mandando mensagem, viu, doutora Vera, que a proteína spike provoca câncer. Aí ontem eu fui muito acordado e falei assim, meu amigo, não me manda mais essa mensagem que a proteína spike da vacina provoca câncer, não. Isso não vai entrar na minha cabeça, não. Então, eu me protejo desses conteúdos autoestimulantes, dessas ideias, dessas crenças. Perfeito. Que acabam sendo crenças muito fortes e acabam sendo a minha crença. Então, eu quero me proteger contra esse contágio de uma crença mais forte do que a minha. Mesmo que, às vezes, como Jesus falava da fé, né? A fé é vacilante, né? E a nossa crença também é vacilante, né? Alguém vem com uma prova, olha aqui, ó, fulano constatou que o câncer que desenvolveu ele foi depois da vacinação, e trabalhos já existem, né? Então, assim como essa crença
antivacina se propaga no contexto de outras crenças sociais, né, econômicas, política, né, que política é policidade, né, vida dentro das cidades, crenças até sobre a geografia do nosso planeta, né, porque se é o universo que está rodando e a Terra está parada, então nós estamos antes de Galileu, né? Galileu falou assim, e por se move, quer dizer, no entanto, ela continua se movendo. Só Copérnico que provou isso. Hoje nós estamos antes de Galileu. Então, assim, eu quero me proteger contra essas crenças que, se o nível delas crescerem muito, eu me contagiar psicologicamente com elas, eu vou capitular. O meu 4G vai capitular e o Wi-Fi do ambiente vai mandar em mim. Perfeito. Flávio, perfeito. Se eu interromper aqui, peço desculpas, é só para a gente tentar aproveitar o máximo tempo, né? Voa, já são 8 horas da manhã, então só para a gente dar uma dinâmica melhor ao programa e o ouvinte também conseguir captar todas as mensagens de vocês, tá bom? Então peço desculpas só para que a gente tente controlar esse tempo aí. Eu vou interrompendo, dando uns alôs aí quando tiver, né, basicamente na hora. O Flávio, obrigado. E depois, se puder se posicionar um pouco para a sua esquerda, não politicamente, mas para a sua esquerda fisicamente, por favor, já que você está fazendo, para você ficar melhor no vídeo aí. Isso. Muito obrigado. Elisa, por gentileza. Você quer que eu repita a pergunta? Não, é sobre o texto da Psicologia das Massas, né? Perfeito. Vera sabe, porque Vera é uma estudiosa da psicanálise também. Eu li esse texto há muitos anos atrás na faculdade, e nem voltei a relê-lo, assim, né? Venho lendo pessoas que estão falando sobre o texto. Mas eu acho que ele ajuda muito porque eu acho que isso diz, assim, falando da psicanálise, de uma certa mudança da psicanálise e dos psicanalistas de uns tempos para cá, né? Assim, a psicanálise, ela sempre foi vista como uma terapêutica, uma clínica, uma teoria muito elitista, né? E que muitas vezes, né, burguesa, né, que nasce, né, na sociedade burguesa e muito a serviço, assim, de algumas elites, né, de elites econômicas importantes, né, e da burguesia. E eu acho que a psicanálise vem mudando, né? Eu acho que a gente vem de uns anos para cá, né? Muitas pautas importantes, sociais, né? Assim, a vida vem interrogando a psicanálise, né? A vida vem interrogando a clínica, né? As pessoas que chegam nas nossas clínicas vêm interrogando as nossas teorias, né? E a psicanálise foi uma teoria toda construída em cima de uma prática clínica, né? A prática clínica do Freud, né? Que começou a ouvir lá as mulheres com sintomas de conversão histérica, a perna que parava, a voz que sumia, e a partir disso ele começou a se interrogar, mas o que é isso, né? O que é esse mal-estar que passa pelo corpo, né? O que é esse sofrimento que está no corpo, mas que não tem um substrato orgânico, né? Neurológico, não tem um exame que prova, não tem uma razão de ser, né? Uma justificativa biológica. Então, a psicanálise nasce da clínica, né? Da clínica do Freud com as mulheres, especialmente as mulheres, em que uma delas fala para ele, cala a boca e me escuta. Eu tenho algo aqui para falar e eu quero que você escute, né? Então, essa frase é muito famosa, inclusive, né? Então, eu acho que a psicanálise vem se modificando, assim, sendo convocada a vir para fora, assim, né? A sair desse quadrado muito protegido do consultório, das 4 paredes do consultório, e a gente vem, né? A gente costuma falar, o Lacan fala de psicanálise em extensão, que é a psicanálise aplicada. Eu gosto de alguns estudiosos que vêm falando de uma psicanálise implicada, né? Assim, implicada com o tempo, né? Implicada com o que acontece, porque
A psicanálise não é um tratamento para o social, é um tratamento para o sujeito, né? Só que a gente não tem como fechar os olhos, né, para os atravessamentos que as questões sociopolíticas têm na vida das pessoas, né, e no psiquismo, nos efeitos que isso tem para o psiquismo. Então, eu acho que a função de um analista, né, tem um objeto de estudo e tem um objeto de tratamento. O objeto de tratamento é o sujeito e tem um objeto de estudo, né? E aí eu acho que a cultura entra, né? E todas as questões que envolvem a cultura e o social, porque o inconsciente ele é coletivo, né? O inconsciente ele se forma na relação com o outro, né? Então tudo que é do outro, né? Assim, de fora, do grande, que a gente chama de grande outro, da cultura, da linguagem, do simbólico, tudo isso atravessa o sujeito, né? E isso traz grandes sofrimentos, inclusive. Então, eu acho que a psicologia das massas fala muito sobre essa questão do grupo, né? Sobre a coesão do grupo em torno de um líder, né? Um líder que assume um certo ideal de eu, né? Assim, desculpa, ideal de eu não, um eu ideal, né? Alguma coisa que se projeta. Em troca, você ganha proteção. Então, se você pertence a um grupo, você ganha um lugar. E você ganha um lugar, e junto com esse lugar, você ganha uma suposta proteção, né? Uma suposta proteção para o seu desamparo, né? Para aquilo que você não consegue lidar, para aquilo que é conflituoso para você. E aí você cria estratégias de grupo, sempre em torno de um líder, é o que Flávio trouxe, né? Assim, a função forte do líder na coesão do grupo, que também funciona como um pai, né? Isso a gente vê muito hoje, né? Assim, na política. Sempre por essa via de um pai protetor, um pai salvador, mítico, né? Um Messias que vai salvar, que vai combater o inimigo, né? Existe um inimigo, isso é muito simplista, né? Mas se elege um inimigo em comum, e tudo vai girar num certo combate a esse inimigo. Então, todo mundo vai se organizar para combater aquele inimigo, e isso dá um lugar, isso dá um pertencimento, inclusive para muitas existências vazias, né? Existências muito empobrecidas emocionalmente, né? Assim, e isso dá um lugar, isso dá um acolhimento, isso atende a um certo desamparo. Ótimo. Obrigado, Elisa. Por favor. Deixou sem microfone? Vamos lá, gente. A gente, como no início da linha do tempo, porque aqui a gente está aqui para tentar fazer um paralelo entre política, polarização política no Brasil, né, sob o olhar da psiquiatria e da psicanálise. E, logicamente, que é um campo muito amplo, ele envolve muitos conceitos da área de vocês dois, e a gente tem que tentar fazer um esforço, traduzir de maneira objetiva, ainda que seja difícil essa objetividade, como o Flávio colocou, mas é inteligível, pelo menos, ao ouvinte, né? A quem não domina determinados conceitos. Vou refazer essa linha do tempo. Pelos cientistas políticos, analistas políticos, como eu mesmo sou, essa coisa do chamado nós contra eles começa lá, em 2014, começa com o PT. Ela, em 2014, na eleição, ali, Dilma e Aécio, ela se acirra muito com o impeachment de Dilma e ela ganha projeção a partir dali no bolsonarismo, né? No próprio voto de Bolsonaro no impeachment de Dilma, né? Em homenagem a um torturador que torturou Dilma, né? Isso foi assumido de uma maneira como talvez não tivesse nunca sido antes assumido no Brasil. É uma quebra de paradigma, é uma quebra de daqui não ultrapasse, e ele chegou ao poder e levou isso de uma maneira como status quo. Essa quebra de paradigma virou status quo. Uhum. Né?
Houve eleição, houve governo, houve eleição, estou querendo chegar ao presente. Por isso faço essa linha narrativa, essa linha cronológica. Narrativa hoje tem que ter cuidado, né? Essa linha cronológica. A eleição muito disputada. Primeiro turno, Lula não ganha por 1,47 pontos. Ao segundo turno, Bolsonaro tira grande diferença. E no final, a eleição definida pela menor margem, desde que o Brasil adotou o segundo turno a partir de 89. Lula vence e, a partir da oficialização do resultado pelo TSE, já no domingo, do 30 de outubro, a gente vive fenômenos de negação da eleição, de questionamento da eleição. Manifestos fisicamente. Primeiro, fechamento de estradas, inclusive aqui em Campos e região. Campos teve a IBR fechada em 2 pontos. Dos ceramistas e o outro ponto foi qual? Agora me falou a memória. Nogueira. Tapera ali. Na Tapera. Teve Campos em Barcelos na BR-356. A BR-356 foi fechada também em Itaperuna. Fecharam a RJ-118 São Fidélis, que dá acesso do Norte Fluminense ao Noroeste e a região serrana. E essas manifestações continuam pelo Brasil. Tanto em fechamento de estrada, felizmente diminuiu, mas ainda existe, e como em Campos, uma corrida à porta dos quartéis militares, no Brasil, inclusive em Campos. E qual o objetivo disso? Você questionar uma eleição democrática na porta de quartel militar quer dizer o quê? Como analisar isso pelos olhos, essa linha cronológica, ao ponto que a gente está hoje, pelos olhos? Agora eu começo por Elisa, na ordem inversa que Nogueira, pela psicanálise e pela psiquiatria. Elisa, por favor. Então, Aloysio, a gente até começou, assim, e eu acho até com um certo revanchismo, né? Assim, de 4 anos engasgados aí para algumas pessoas que sofreram aí com esses 4 anos de violência institucional, dessa comunicação violenta, né? Do cinismo, né? Porque eu acho que é muito essa coisa do cinismo, né? Porque assim, eu ofendo, eu humilho, eu violo, mas não é bem assim, sabe? É tipo um discurso de assédio, sabe? O cara que faz um assédio, assim, ele passa a mão ali, aí quando a pessoa, né, assim, reclama, reivindica, não, foi só um abraço, não, foi só tem um cinismo aí, né? Tem um cinismo que eu acho que é um sintoma de políticos tiranos como o Bolsonaro. Né, assim, tem muita gente pensando desse viés, assim, das patologias dos tiranos, né, que são patologias narcísicas, e como que isso chega às pessoas, né? Eu acho que a gente riu muito disso, né, assim, com essa coisa do revanchismo, com essa coisa, né, de uma certa, né, chora mais que tá pouco. Eu escutei muito isso, né? Né, e a gente, algumas, né, os memes foram surgindo, a gente se divertindo. Eu acho que a gente, né, assim, eu acho que essa coisa da brincadeira, da gente rir, eu acho que isso já está chegando a um certo ponto que não está dando mais, assim. Eu acho que isso já acabou, assim. Eu acho que a gente tem uma situação tragicômica, mas que agora a gente vai ter que se haver com o trágico disso. Acho que é um pouco o que você está trazendo, né? Assim, essa dimensão trágica de você estar... da gente ter vivido uma eleição, né? O jogo democrático, como você diz, perfeitamente, né, funcionando. Tanto funcionou que foi super acirrado, que foi super complexo, assim, não foi tranquilo, né? Foi alguma coisa bem disputada e tal. E a gente vê essas pessoas, né, assim, e não são pessoas, digamos assim,
limitadas, né? A gente vê que esse discurso ele está pautado em pessoas que têm um certo lugar aí de fala na sociedade, né? Jornalistas, médicos, né, cientistas diversos aí, políticos, não sei de que tipo, mas que alimentam essa perspectiva paranoica, essa coisa de que, né, assim, eu fico muito, Aloysio, com essa coisa de uma comunicação que o bolsonarismo faz de uma forma muito eficiente, que é a coisa de quem fala primeiro ganha. É muito difícil você discutir com uma pessoa quando ela solta frases de efeito, por exemplo, o PT corrupto, eles são contra a família, vai ter banheiro unissex, né, assim, vai acabar a família, até você explicar, até você dizer, não, bem, peraí, não é bem assim, não, a corrupção, ela é sistêmica, tem corrupção sim, mas existe todo um sistema e tal, ou sei lá o que você vai querer dizer, não estou aqui falando da justificativa em si para esse argumento, mas eu estou dizendo assim, que a gente vem de uma comunicação de 4 anos em que o bolsonarismo vem dizendo quem é quem. Ele fala primeiro e ele define primeiro e ele leva melhor. Ele diz quem é o estudante da universidade, ele diz quem é corrupto e quem não é, ele diz quem é bandido e quem não é bandido, ele diz quem é o cidadão de bem e quem não é o cidadão de bem, quem é a verdadeira mulher, qual é a verdadeira família. E aí, essa lógica, né, assim, ela é muito eficiente de comunicação. Eu acho que né, assim, a oposição, né, e todo o espectro que não é bolsonarista demorou muito para alcançar isso, demorou muito para conseguir. Acho que a gente tem um trabalho muito grande pela frente. E essa comunicação massificada que vem há 4 anos, né? Então, assim, é uma lógica de você descredibilizar o inimigo, o adversário, para que ele não detenha nenhum tipo de poder sobre a narrativa, né? Então, eu monopolizo a narrativa, né? Eu fico só... É igual no futebol, Aloysio, né? Assim, aquele time que fica só atacando e o outro fica só defendendo. E eu sinto, assim, que a gente ficou muito tempo só defendendo, assim, só justificando. Não, para aí, não é isso. Não, torturador não pode ser homenageado. Não, tortura não. Bandido não é todo mundo. É preciso que a justiça se faça presente. Não pode todo mundo julgar. Assim, não pode a barbárie. Tem que ter judiciário, tem que ter imparcialidade, tem que ter isenção, tem que ser justo. Então, acho que a gente passou 4 anos assim, justificando os absurdos. E eu acho que o que está acontecendo agora é um efeito dessa comunicação, é um efeito de toda essa comunicação em torno sempre de um dado que é real, assim, pega-se um substrato real e distorce aquilo, assim, né? Distorce aquilo para caber no que eu quero que caiba, no que eu quero que as pessoas acreditem, né? E as pessoas vivem ali coesas nessa bolha, né? Coesas em torno de um só inimigo. Beleza. Eu acho que as pessoas estão no quartel em torno aí de um inimigo em comum fantasioso, né? Porque não existe um inimigo só. Perfeito. Ótimo, beleza. Deixa eu te interromper, deixa eu só abrir aspas aqui, a virada aí do Irã, valeu o segundo gol, da Arábia, 2-1. Confirmado aí, Luiz? Estão discutindo ali no VAR o segundo. O segundo, estou só aguardando o primeiro, valeu, já houve um empate, agora a Arábia fez o segundo. Mas a Argentina perdeu também 2 gols no primeiro tempo. Perdeu não, teve 2 gols por impedimento anulado. Ô Flávio, por favor, eu estou só tentando controlar o tempo aqui, por isso interrompo os senhores, perfeito? Quando der um ok aqui, eu agradeço aí, né, se vocês concluírem.
Vamos lá, Flávio, por gentileza. Eu gostei muito da explicação que a Elisa deu. Realmente é o que eu estava pensando, falar. A crença, quando ela vem de fora, ela pode ser mais forte do que a minha capacidade de criar minha própria crença. Ou se eu conseguir formatar alguma crença dentro de mim. Voltando à questão de analisar isso biologicamente pela psiquiatria, como se algumas pessoas fossem enfermas e outras não, ou se a questão assim, do estreitamento do julgamento fosse uma patologia, eu acho que não é. Eu tenho buscado, eu acho que para minha própria sobrevivência, algumas visões otimistas. E eu, como tenho alguns sofrimentos que a Elisa tem também, que nós compartilhamos, eu preciso de uma coisa otimista. Não é que eu quero, eu preciso. Isso é vital para mim, o otimismo. E eu ouvi uma entrevista da Janja no Fantástico, no domingo, há 9 dias atrás, e ela, no final, ela fechou com uma chave de ouro para mim. Ela disse que acredita na centelha divina, mais ou menos isso, na centelha divina que existe em cada um. E que essa luz, esse Deus, né, aquela visão, né, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você. Então, esse Deus, né, essa potência, né, essa potência do universo que existe em cada um, ela pode estar ofuscada. E ela acha que algumas ações afirmativas, né, podem assim desanuviar esse ofuscamento. É isso que eu quero acreditar, que as pessoas, assim, se é possível que elas estejam num possível transe, num estreitamento de consciência, vendo as coisas meio nebulosamente, ou permitindo que essas crenças fortes possam domesticar suas próprias crenças, se elas estão assim, eu não posso afirmar, eu quero acreditar que sim, porque eu gosto de muita gente que não pensa como eu e que me odeia hoje. Eu não quero odiar ninguém. Na verdade, eu não posso odiar ninguém, porque se eu odeio alguém, esse ódio fica dentro de mim. Eu sinto que ele me faz mal. Então, eu não quero odiar ninguém, mas sinto que sou odiado. Então, a essas pessoas, a quem eu gosto de emitir bons fluidos, eu gostaria de vê-las despertas desse encantamento. Se for um encantamento, acredito que a sintonia resultante das nossas opiniões estão na mesma linha, não é, Elisa? Eu acredito. Sim, sim. Eu acho que tem uma identificação muito grande, né? Assim, né, com essa coisa, porque né, a gente vê que o próprio Bolsonaro, ele demorou, não sei, a Luísa deve saber isso, não sei quantas horas para se manifestar sobre a eleição, né? Assim, o silêncio dele é isso, né? Assim, gente, a palavra, né? Assim, a palavra, eu acho que é isso que eu e Flávio concordamos muito. Falar não é qualquer coisa, falar é tudo. A palavra é tudo. Assim, toda né? palavra é um ato, já dizia Foucault. Ela define organizações, ela define organizações de como a gente vai estar no mundo, isso tem efeitos. Então, se você tem uma autoridade máxima do país sustentando uma narrativa golpista, né, colocando dúvidas né, no sistema eleitoral, falando as coisas que o Bolsonaro fala, e aí, assim, eu não consigo, e isso aí é uma dificuldade minha também, assim, entender como é que isso pode ficar menor, sabe, Aloysio, assim, como é que isso pode não ser considerado
como grande norteador do Bolsonaro, né, assim, porque quando ele diz assim que um negro pesa em arroba, quando ele diz né, que prefere ter um filho morto a um filho homossexual, quando ele diz que ter uma filha mulher dá uma fraquejada, assim, né, colocando a mulher num lugar bem inferiorizado, isso não é qualquer coisa, isso é tudo, isso vira política pública, ou não vira, como a gente vem, são 4 anos, e eu acho interessante também, porque o bolsonarismo, assim, né, ele vive do caos. Eu já escutei você falando isso muitas vezes, né? Assim, o caos alimenta, né? O caos mobiliza, né? Porque não tem que se haver com o que realmente interessa. Quais são as políticas inclusivas hoje? Quais são as políticas de proteção às mulheres? Quais são as políticas de proteção ao meio ambiente? Quais são as políticas econômicas que fizeram a vida das pessoas melhorar, né? O que melhorou? Assim, então, assim, a palavra, né? Quem trabalha com discurso, quem trabalha com a linguagem, quem trabalha com a escuta, não tem como ignorar isso, né? Assim, porque isso direciona, isso organiza, isso é o sujeito. O sujeito é a palavra, é o que ele diz, ele está ali no discurso. Ele não está numa instância espiritual, transcendental, ele está ali na palavra, né? E o que vem, assim, junto com essas palavras muito violentas, o que a gente vem assistindo é uma supressão da palavra, né? E uma supressão da política, é uma substituição da política pela moral, né? Então não tem negociação, não tem que entrar em acordo, eu não tenho que chamar o controle social à população e discutir as políticas de saúde mental, as políticas para drogas, as políticas de segurança pública. Eu vou fazer o que eu bem acho, assim, aí eu vou atuar, né? Eu vou atuar, eu não vou colocar a palavra para circular, eu vou atuar. Né? Então, eu acho que nesses 4 anos a gente vivencia uma supressão da palavra, né? Uma não circulação da palavra. E é o ato cru, né? O ato violento, e tem que ser violento, tem que ser pela força bruta, tem que ser pela opressão, não pelo diálogo, pela negociação. Né? E eu acho que as pessoas reproduzem isso. Né? As pessoas são estimuladas, são incitadas a lidar com isso nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho. Perfeito. Deixa eu fazer uma última pergunta em relação ao tema, para a gente passar ao tema seguinte, né? São 8h27 já. Vamos fazer o outro lado. Acho que jornalismo, democracia, exige contraditório, né? Só se monta com contraditório. Até que ponto, até hoje, o próprio Lula disse na entrevista no Jornal Nacional, definiu, quando perguntado por William Bonner, naquela primeira sabatina do primeiro turno. O William Bonner perguntou: houve corrupção, candidato? Ele responde: se houve devolução de dinheiro, e houve devolução de bilhões de reais, é porque houve corrupção. Né? Ponto. Isso está assumido por Lula. Foi no governo dele e no governo de Dilma, ambos do PT. Dilma escolhida por ele. E o PT, até hoje, o PT volta ao poder sem fazer a autocrítica devida por essa corrupção que foi classificada por várias instituições de transparência do mundo como os maiores escândalos de corrupção da história humana, né? O PT voltar ao poder sem fazer essa autocrítica. São 2 perguntas, né? Até que ponto essa falta de autocrítica do PT não estimula a falta de autocrítica do seu oposto no bolsonarismo? E até que ponto o PT voltar ao poder sem fazer essa autocrítica não permite ao bolsonarismo projetar voltar ao poder em 2026 sem também fazer autocrítica nenhuma? Vou perguntar agora primeiro para o Flávio e depois para a Elisa.
Eu vou responder como cidadão, não é nem como psiquiatra, até porque eu não consigo ver psiquiatria nessas questões todas. Consigo ver pensamento, consigo ver o jogo das emoções, o jogo dos sentimentos, o jogo das crenças, mas isso não é exatamente biológico, não é doença, não é patologia cerebral. Perdão, Flávio, então deixa eu colocar o critério que eu acho que entra na psiquiatria e na psicanálise. Tá. O negacionismo em um e no outro. Há um negacionismo da realidade. Quando você não faz autocrítica, você admite que houve corrupção, e você não faz autocrítica, você está negando a realidade, ou pelo menos disfarçando ela. Claro. É por isso que eu queria responder assim, como um simples cidadão, porque eu pessoalmente, eu sou um campeão de autocrítica. Então, eu acho bacana todas as pessoas públicas que chegam e pedem desculpas e falam. Eu lembro assim, quando o Brizola uma vez foi indelicado com uma jornalista e ele foi a público pedir desculpa. Aquilo ali foi uma coisa assim tão inesperada. E quando ele perdeu para Lula em 89, ficou em terceiro lugar, e no dia seguinte a Cinelândia, a Brizolândia estava inflamada pregando o voto nulo. Brizola foi a público e disse, não, nós vamos apoiar Lula. Então, assim, ele sempre desconcertava seus próprios apoiadores, né? Ele pedia desculpa. Então, eu estou fazendo esse elogio porque eu acho uma pessoa pública que foi tão controvertida, mas foi tão assim, apaixonante em alguns momentos, e ele sabia fazer autocrítica. Pelo menos em alguns momentos ele soube. E pode ser realmente que esse seja o ponto crucial nosso, da irredutibilidade, da rigidez dos nossos conceitos. Se nós realmente não formos assim mais flexíveis no nosso pensamento, eu gostaria que pessoas assim lá do primeiro escalão, né, justamente nesse período de transição, fizessem esse mea-culpa. Se essas pessoas fizessem mea-culpa, eu acho que uma boa parte da resistência atual iria ser desmontada, né? Existe uma autoconsciência de erro e que nós vamos tentar corrigir, já que esse governo não é do PT. Claro que esse governo não é do PT, isso está evidente. O vice-presidente é um histórico do PSDB, né? Então, assim, esse governo é o governo que eu acho... na minha ignorância política, assim, gente, eu acho que esse governo vai ser uma mistura de Fernando Henrique com o governo Lula. Eu penso assim, né? Inclusive, eu gostaria assim, de fazer uma avaliação, já que a Janja está tão notabilizada agora pela sua presença de uma pessoa inteligente, eu queria falar de Dona Ruth Cardoso, uma mulher respeitabilíssima, e que teve uma participação na questão das políticas públicas importantíssimas no governo do PSDB, que, inclusive, foi quem iniciou a questão das políticas públicas no Brasil. Eu, como que nunca votei no PSDB, acho que a gente tinha que fazer esse reconhecimento. O PT agradeceu o PSDB e hoje acolher o grupo, né, um grupo bastante... Não o PSDB como partido, mas como ideia. O grupo ao qual pertence o Fernando Henrique, o Alckmin e outros expoentes. Eu acho que isso aí, se não tivesse havido a primeira polarização, que era centro-esquerda, centro-direita, nós não estaríamos numa polarização hoje de extrema-esquerda com extrema-direita, que a gente vê, por exemplo, quem é Putin? Ele é o quê? Extrema-direita ou extrema-esquerda? Alguém que joga bomba numa cidade, ele é o quê? Extrema-direita ou extrema-esquerda? Então, ó, isso aí, os extremos, já dizia um matemático, que eu não lembro o nome, os extremos se tocam, as paralelas se encontram no infinito. Elisa? Oi. Então, você falou, né, Aloysio, entre
como o negacionismo fica para um lado e para o outro lado, né? Assim, se o negacionismo, se a falta de autocrítica do grupo político que agora assume a presidência não estimula a falta de autocrítica também. Não seria, a gente poderia fazer um certo paralelo com a falta de autocrítica do espectro bolsonarista. Eu acho que você vai discordar de mim, porque eu já vi você falando algumas coisas diferentes sobre isso aqui. Mas, e aí, eu acho que não são faces da mesma moeda. Eu acho que não tem equivalência, porque a gente está falando nesse momento, e eu não sei porque esse período de 2014, 2013, e aí eu vou ser muito honesta, assim, eu não sei, precisaria muito estudar isso, muito me interessa, assim, né? Tem até um livro muito legal do Francisco Bosco, que é o Diálogo Possível, né? Que ele faz toda uma proposta assim de retomada do diálogo, de como isso pode ser feito, né? De como desde as manifestações lá de 2013 que foram altamente reprimidas pelo governo Dilma, né? Isso foi muito eu acho que isso foi muito ruim, né? A minha irmã, em particular, minha irmã mais velha, que também é psicanalista, minha irmã é ativista, ela teve nessas manifestações, então eu tenho relatos, né, muito familiares e muito perto do que foi a repressão aquelas manifestações, porque a minha irmã estava nelas, ela participou de muitas dessas manifestações. Mas eu acho que a gente não está falando do mesmo negacionismo. E aí eu acho que a gente pode dividir assim. Eu acho que o negacionismo é assim, né? Que a gente está falando mais desse campo progressista, né? Que não faz autocrítica. Eu concordo com o Flávio, eu acho que se pudesse, assim, né? Quando o Lula fala isso na entrevista do Jornal Nacional, ele ganha muitos pontos, inclusive, né? Porque dá aquela sensação de que é isso, assim, vai negar até quando? Não dá, assim, não dá mais para negar, né? Isso não pode ser mais uma estratégia de enfrentamento e de conversa com as pessoas, né? Porque as pessoas sabem que houve, que há, né? Só que são dois pesos diferentes. Eu acho que o negacionismo do campo progressista é um negacionismo mais neurótico, no sentido de uma certa negação mais neurótica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para as pessoas que estão escutando a gente. Quando começou a pandemia, né, assim, que a gente estava ali naquele início, assim, a gente custava acreditar que aquilo ia ter aquela proporção. A gente custava acreditar que aquilo ia durar até 2022 e que já está voltando, que iam morrer 700 mil pessoas. O psiquismo, ele não consegue dar conta de algo que é tão surreal, assim, que é tão real, né? E aí, por isso, tão difícil da gente poder dar conta, para a gente poder elaborar. Então, a gente cria mecanismos. Tem um momento que a gente cria defesas. E eu acho que o negacionismo que eu estou falando, assim, a gente pode chamar de um negacionismo mais neurótico, é um negacionismo mais de defesa, assim, de uma certa defesa um pouco mais sintomática, assim, tipo assim, eu estou arrumando aqui um compromisso. A gente estava cansado de pandemia, a gente estava cansado, todo mundo quando tomou vacina quis sair, todo mundo quando tirou a máscara quis não usar mais máscara. Assim, e aí algumas pessoas se encontraram sem máscara, algumas pessoas se encontraram sem se vacinar, num certo negacionismo que mais neurótico, numa coisa assim, não, eu sei que aqui tem um problema, mas eu vou arriscar, eu vou fazer, porque eu não estou aguentando mais, porque eu preciso respirar, porque não é possível a gente viver desse jeito, porque eu preciso do laço social, enfim. O negacionismo mais do espectro bolsonarista, e eu vou falar assim, não é um espectro de direita, e eu acho que nisso a gente concorda, é um espectro de extrema direita, é um espectro fascista, neofascista, né? Então, me vem alguma coisa num campo muito mais delirante, Aloysio, assim, eu não acho que todas as pessoas que estão lá sejam psicóticas, não, nem que o Bolsonaro seja, não acho, de forma alguma, ele não é maluco, não é.
Mas tem uma certa, assim, ele não é um maluco, ele não é um perverso, mas ele perverte as instituições, né? E ele cria isso, assim, no grupo, né? Assim, esse grupo que segue isso, assim, ao meu ver, tem um negacionismo que é um negacionismo psicótico, que é uma formação muito parecida com a estrutura do delírio, que não tem furo, não tem furo. Assim, não tem possibilidade de furar esse discurso, de dizer, não, mas para aí, teve orçamento secreto, teve 51 imóveis comprados com dinheiro vivo, teve cheque na conta da primeira-dama, né? Teve corrupção no Ministério da Educação, não teve educação, né, assim, com argumentos, porque esses argumentos não furam esse negacionismo. Agora, é claro, assim, a gente fica muito em torno de um salvador, né? Assim, eu acho que tanto Lula quanto Bolsonaro ocupam muito no imaginário essa lógica do pai protetor, né? Eu odeio quando falam né, do Lula, o pai tá on, assim, odeio, não gosto de me referir a isso, não gosto de me referir como pai, assim... porque é isso, a gente se desimplica, né? A gente se desimplica. E eu acho que a gente tem uma demanda, Luísio, assim, né, enquanto sociedade, que é muito legítima. Assim, metade da população não votou no governo atual. E dessa metade da população, não é todo mundo negacionista psicótico delirante, né? Não é todo mundo, a grande maioria não é. A grande maioria está insatisfeita com questões que eu também estou insatisfeita, né? Está insatisfeita com a inflação, está insatisfeita com a dificuldade de emprego, de comida na mesa, de menos sufocamento, de desmonte total das políticas públicas do SUS, né? Isso é muito sério. Então, tá todo mundo querendo ser atendido, tá todo mundo querendo ter médico, dentista, agente comunitário. Elisa? Oi, se tô puder... terminando. Tá, então. por gentileza, desculpa. Então, eu acho Obrigado. que não são negacionismos da face da mesma moeda, eu acho que são negacionismos diferentes. Né? Assim, aí eu não estou falando também dos lulistas extremistas, né? que vivem no Alice no Mundo das Maravilhas, né? Que foi tudo lindo. Não existe um passado glorioso, vamos combinar, né? Não foi tudo lindo, não foi tudo perfeito, não está tudo acabado, né? Mas eu acho que quando a gente põe uma certa expectativa e aí nessa retomada, assim, de um governo de frente ampla encabeçado pelo PT, nessa aposta que o Flávio está falando, assim, de um espectro mais amplo, de uma não centralidade nesse discurso petista raiz, assim, né, de negação, numa possibilidade, inclusive, de abertura para outros espectros, né, de abertura para outras vozes, para outros pensamentos. Então, eu acho que a gente tem uma aposta, assim, existe uma demanda, existe uma doença aí social, né? Existe uma insatisfação, um ressentimento que é muito grande, e a gente vai precisar dialogar com essas pessoas, a começar dentro de casa, dentro das nossas famílias, sabe? Voltar, eu gosto muito dessa frase, né? Assim, de que é no laço social que a gente se cura, né? Como é na política que a gente vai ter um caminho, assim, na boa política, no sentido da conversa, dos acordos, da representatividade, que a gente pode ter uma solução, aí, uma certa amenidade dessa situação acirrada e violenta que a gente vive. Eu acho que isso também nas relações interpessoais, né? A gente vai precisar recuar, a gente precisa escutar o que o outro tem para dizer. Mas o que o outro tem para dizer não pode ser violento, assim, não pode ser fascista, não pode ser da ordem do aniquilar o outro. Eu acho que é por essa via que eu penso. Veja bem, só para estabelecer uns pontos antes de passar para o próximo tema. A equiparação não é entre os movimentos políticos, é entre você negar um fato e negar o outro. Houve corrupção?
Ah, houve, mas eu não assumo minha responsabilidade por ela. E aí você gera outro negacionismo. Você não gera, você justifica outro negacionismo. Né? Negar é negar, é o ato de negar. Eu nego a existência de uma realidade. A gente usa isso na vida, né, para muitas coisas, inclusive. Isso é um mecanismo que a gente usa. Uma realidade praticamente comprovada, eu nego. Se eu nego o princípio, aí não é a graduação do que você nega, mas é o ato de negar em si. E há negacionismo de ambos os lados. Vou lembrar também, eu não estou fazendo equiparação, que a violência enquanto instrumento político, o MST invadiu o Congresso Nacional. Um carro, inclusive. Vou lembrar que naquele discurso da ABI de Lula, no impeachment, onde ele falou em convocar o exército do Stedley, em 2015, militantes petistas convocados por Quaquá chutaram pessoas na rua em frente à ABI, tem foto, tem vídeo, que fizeram críticas ao PT. É isso que eu quero dizer. Eu não estou nivelando. Você acha que essa violência de um grupo específico militante petista tem a abrangência e aí eu acho que a abrangência faz toda, eu acho que a graduação faz toda a diferença, Luísio. Vou discordar de novo de você. Eu acho que a graduação faz toda a diferença. É diferente quando você usa um recurso X para se aliviar de uma dor e quando você usa crack, entendeu? Assim, eu acho que as graduações fazem muita diferença e elas podem fazer um diagnóstico diferencial de que lugar você está. Né, eu acho que é muito saudável que a gente possa fazer isso, né? Assim, eu não acho que o mal ele existe só no bolsonarismo, assim, tem um mal que precisa ser, eu não acho isso, acho que é tudo muito, eu acho que você traz essa complexidade, né, assim, quando você traz o lado mais progressista, que claro, é um lado que eu me identifico e onde eu me posiciono, eu acho que isso é muito saudável, né, eu particularmente, eu sou uma pessoa que... Se me permite completar o raciocínio, não é nem uma pergunta, é um resumo para a gente passar para outra pauta. Violência existiu sim. Eu lembro, eu postei sobre isso, né? Foto, tem vídeo. E eu acho o seguinte: a violência não deve ser critério em lado nenhum. Concordo. Instrumentalizar a violência como política. Claro. Como teve no marxismo e teve no nazismo. Há que se lembrar que o nazismo ganhou do marxismo no tiro, porrada e bomba nas ruas de Berlim. Foi na violência. Sim. Das SA contra os militantes comunistas. Foi na troca de soco. Assim, concordamos. Isso é um fato histórico, né? E eu acho que está errado um lado e está errado no outro, né? E só para fazer outro apontamento, é verdade que Alckmin foi vice de Lula, e Alckmin é um tucano de alta planagem, foi governador 4 vezes de São Paulo. Mas ele teve que sair do PSDB para ir para o PSD para ser vice de Lula. O governo de coalizão, a frente democrática em torno de Lula só se monta no segundo turno. O apoio do PSDB, dos economistas do Real, de Fernando Henrique Cardoso, que só vem a Lula no segundo turno, de Simone Tebet, do PDT, só vem no segundo turno. Né? Se ganhasse no primeiro e ficou 1,47 de ganhar, não seria bem assim. Né? E a cabeça de chapa continua sendo do PT. Eu só queria fazer esses apontamentos, mas passar para o próximo tema, senão não vai dar tempo, que é o seu tema, acho que o seu tema de eleição, Elisa. A desativação do Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana e a questão do fim do tratamento manicomial. Começo agora, eu comecei por quem? A última? Elisa. Então, eu começo por você, justamente, Elisa. Eu já sei sua opinião, mas enfim, fala um pouco sobre ela.
Olha, Aloysio, então, né, eu acho que quando o Henrique Roxo fechou, a gente fez uma fala na Câmara de Vereadores em que todo mundo, né, assim, lamentava muito o fechamento e falava muito de desassistência. E eu falei que quando um hospício fecha numa cidade, isso é motivo de comemoração e não de lamento, sabe? Né? E aí é mesmo um tema que é muito caro. Eu estudo isso, né? Assim, é o meu campo de trabalho, é o meu campo de conhecimento, a atenção psicossocial e a saúde mental. O que eu acho, né? Inclusive já trabalhei no João Viana, né? Assim, o meu percurso na saúde mental em Campos começou dentro do João Viana. Então, quando eu faço a crítica ao manicômio e ao hospício, independente da natureza que ele tenha, seja ele um hospício de filantrópico ou de caridade, ou um hospício privado que tem como objetivo o lucro, né? Assim, eu não estou fazendo uma crítica às pessoas daquele lugar, né? Muito pelo contrário, assim, minha relação com o pessoal, com a Liga Espírita sempre foi muito boa. Assim, até um certo ponto em que a gente discordava, mas assim, sempre muito respeitosa. E o meu percurso com a saúde mental em Campos começou dentro do João Viana. Eu cheguei no João Viana eu cheguei no João Viana em março, em maio eu resolvi fazer um evento de luta antimanicomial, assim, dentro do João Viana. Porque eu acho que a gente desconstrói essa lógica, assim, o hospício dentro do hospício. Não tem como a gente desconstruir isso fora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem muito que comemorar isso no seguinte sentido. Eu acho que se abre aí uma possibilidade, né, da gente buscar uma assistência de mais qualidade para as pessoas que precisam da saúde mental pública, né? E o que eu estou chamando de mais qualidade? Eu estou chamando de uma lógica de tratamento que não tem que prender e excluir o sujeito do convívio social para tratar dele. Isso é basicamente a lógica de todo hospital psiquiátrico. Ele pode ser lindo, ele pode ser luxuosíssimo, ele pode ser super salubre, porque o manicômio, ele não é um lugar. Ele não é um lugar cheiroso ou mal cheiroso, limpo ou sujo. O manicômio é uma lógica de tratar, é uma lógica de tratar a loucura, né? de cuidar das pessoas em sofrimento psíquico grave. Então, eu costumo dizer, e o meu trabalho é sobre isso, assim, não adianta a gente ter 10 CAPs numa cidade, se esses CAPs não funcionam numa lógica que vai na radicalidade de ofertar as possibilidades terapêuticas mais diversas que aquelas pessoas precisam, e vão ser diversas mesmo, Aloysio. Isso eu estou falando assim, na não centralidade do discurso médico, na não centralidade do hospital como única forma de cuidado a uma crise. É claro que crises existem, é claro que pessoas precisam ser vistas quando estão em crise, porque elas estão sofrendo ao extremo, e esse sofrimento promove um rompimento dos laços. Essa psicose é isso, né? As pessoas não conseguem compartilhar da mesma lógica, né? Então, e para isso, né, a gente tem uma reforma psiquiátrica no Brasil, assim, muito exitosa, que avançou muito nos anos 2000, especialmente depois da aprovação da lei da reforma psiquiátrica, né? E aí eu não estou falando de um ideal, eu não estou falando de uma utopia, eu não estou falando de algo que seria lindo se fosse verdade. Eu estou falando de práticas que existem, que acontecem, que deram liberdade para milhões de pessoas para viver, para trabalhar, para conseguir estar na rua, para conseguir estar na vida,
né? Então, acho que o manicômio, acho não, né? O manicômio é uma mortificação simbólica do sujeito, né? Assim, no sentido de que você entende que ali ele precisa ser afastado, né? E excluído e enjaulado para poder se curar e aí sim depois voltar ao convívio, né? A lógica da atenção psicossocial e do cuidado em liberdade é justamente na direção oposta disso. É na direção de que a gente se cura na liberdade. A gente pode habitar a polis, a cidade, circular, se relacionar a partir de cuidados em liberdade, não de cuidados excludentes. Então, eu acho que o campus tem uma cultura manicomial muito forte, claro, foram 2 manicômios que existiram ao longo de sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo tinha o João Viana, mais de um século, não sei, menos um pouco, mas eu acho que, né, a luta antimanicomial, na verdade, a gente não está falando do fim da luta do fim do tratamento manicomial, a gente está falando do fim do hospital psiquiátrico, né? E aí, o fim do tratamento manicomial, o buraco é mais embaixo, porque, né, ele não está restrito ao manicômio. Então, quando você atende uma pessoa num CAPS e você só oferta como cuidado a ela medicação, quando você só oferta cuidado a uma crise, uma internação, você está sendo manicomial. Você não está... Então, assim, e a lógica né, assim, a pessoa, ela precisa, né, a lei fala isso, né, de que o recolhimento, a reclusão é o último recurso. Depois da gente tentar tudo, a gente tem que tentar muitas alternativas e possibilidades, sendo o acolhimento, o recluso, né, assim... E existem na lei, né, na própria arcabouço da política de saúde mental, que é muito bem feito e avançou muito, tem muitas possibilidades de recurso, né? O leito hospital geral, que Campos ainda não tem, né? Na época que eu, enquanto servidor, ocupei a função de gestão, a gente chegou a ter, né, 3 CAPs com acolhimento à crise, isso ainda acontece, né? Os 3 CAPs são 24 horas, o CAPs infantil e 2 CAPs, o CAPs de álcool e drogas e um CAPs adulto. Então, esses CAPs, eles têm leito de acolhimento à crise, então é nesses leitos que essas pessoas que mais precisam devem ser acolhidas. Eu costumo dizer assim, que a gente vivia numa lógica que o hospício estava de portas abertas e os CAPs de porta fechada. E eu acho que o nosso grande desafio é isso, Aloysio, é promover uma assistência de qualidade, né? Assim, o fechamento do João Viana favorece isso, favorece que o público, né, que os investimentos municipais possam ser totalmente focados na rede substitutiva, melhorar a qualidade desses serviços, investir em formação desses profissionais, especialmente investir na salubridade desses serviços, na maior qualidade. Então, eu acho que é isso, acho que dá a chance da gente refazer a rota. Obrigado, Elisa. Flávio? Bacana. Eu queria dizer que eu, na minha história de vida, metade do meu caminho profissional foi como médico homeopata, não foi como médico psiquiatra, e a outra metade, que tem sido como psiquiatra, eu nunca trabalhei em hospital. Então, essa visão mais humanista, né, eu acho que foi plantada dentro de mim antes de eu ter estudado medicina. E quando eu estudei, quando eu fiz os cursos de psiquiatria de graduação lá na UFRJ, eu estudei assim dentro de um hospital psiquiátrico, que era o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, lá na Praia Vermelha, que nós, os estudantes, sentávamos no jardim cheio de galinha d'Angola, andando de um lado para o outro, junto com os pacientes. A gente gostava muito de conversar com eles no intervalo das aulas, que era muito bacana. Tinha uma lanchonete chamada Cuca Legal, que todo mundo podia ir, os pacientes da gente,
E era assim, uma interação muito boa. Então, eu e os professores, né, inclusive um que era irmão do Francisco Portela, irmão do Petrônio Portela, nosso professor titular, uma pessoa, um intelectual, de uma capacidade assim, impressionante. As aulas deles eram aulas magistrais, então a gente assistia aquilo com uma vibração muito grande e era uma aula magistral sem pergunta, que ninguém ousava perguntar a ele, de tanta sabedoria que ele falava. Enfim, eu quero dizer que eu tenho isso na minha formação e o único problema que eu vejo atualmente é que, como eu sou médico atualmente da emergência psiquiátrica, é que ali está havendo assim, uma casa cheia por conta de opções de tratamento de longo prazo. E o que eu chamo de tratamento de longo prazo? É o X do eixo, né? A abscissa ordenada, o X é o tempo. O Y, né, é o tratamento. Que tratamento que vai ser? Se vai ser antidepressivo, se vai ser ansiolítico, se vai ser antipsicótico, se vai ser qual antipsicótico, qual dosagem. Então, isso tudo fica nesse eixo aqui. Lá, o velho gráfico cartesiano, né? E no X é o tempo. Então, quando a gente demanda um tempo muito grande para essa pessoa perder a característica violenta, agressiva, que não é o padrão do psicótico, né? Eu gosto de deixar isso muito claro. O psicótico em si não tem, nas características dele, violência. Tem delírios, tem alucinações, tem um pavor muito grande, uma percepção da realidade muito estranha, muito invasiva, mas não tem ali violência, agressividade. Em um número menor de casos tem, porque a pessoa agride para não ser agredida, até porque ela pode entender que os outros estão agredindo. Então, assim, em geral, o violento não é o psicótico, não é o doido, não é o louco. O violento é o perverso, né? Mas a gente interpreta todo mundo como louco. Até por isso que eu não gosto dessa questão política de chamar as pessoas de loucas, né? Fulano é louco. Não, não é louco. Porque o louco em si, ele é amedrontado. Ele não é maldoso, ele não é cruel, né? Ele não é perverso, né? Ele está com uma falha no julgamento da realidade. Então, eu acho bacana a questão psicossocial. Eu venho de uma geração que eu fui aluno de Sérgio Arouca, né? Sérgio Arouca introduziu no Brasil uma visão psicossocial, social da saúde. Saúde não é a questão só biológica, é a questão psicológica, é a questão do meio que é pesado sobre nós. Então, essa visão de que melhora o homem, melhora a sociedade, é parcialmente verdadeiro, porque se melhora a sociedade, melhora o ser humano também. Então, acho que essa transversalidade das coisas, né, eu acho bacana. E eu gosto muito, eu fui um dos médicos que iniciou, né, eu e uma outra colega, que iniciamos o CAPES Romeu Casarça em 2009, e era uma casa que eu me sentia muito à vontade. Infelizmente, por questões aí alheias a mim, eu não continuei lá, mas era uma alegria para mim quando eu conseguia não institucionalizar o paciente e trazê-lo para o tratamento psicossocial. Eu acho isso muito bacana. A minha única preocupação é se nós temos tempo para tirar a pessoa quando tem um quadro de agressividade. Essa que é a questão. Até porque eu já vivi isso dentro da minha casa. Muito bem, senhores. Olha, quero agradecê-los, começando com a nossa convidada Elisa Peralva. Muito obrigado, uma contribuição, acho que muito significativa nesta manhã, para a gente ampliar aqui os nossos conhecimentos, os ouvintes também ter um pouco mais de tema, né, de conteúdo para reflexão. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado mesmo pela sua participação, que você tenha aí um ótimo dia, né? Nosso tempo já foi embora, senão a gente continuaria conversando mais aqui. Muito obrigado. Bom dia, Elisa.
Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo mundo que escutou até agora, que sobreviveu a esse debate. Espero que a gente tenha sido, como a Luísa pediu, né? Assim, não tanto técnico, não tanto tentei ao máximo não usar tantos jargões aqui para que as pessoas pudessem escutar e alcançar o que a gente estava discutindo. Eu, particularmente, assim, me sinto muito causada por essa discussão política, assim, em pensar psicanálise política, pensar psicanálise e cultura. Eu gosto muito de uma frase do Conrado Carligares, que é um psicanalista, né, argentino, que viveu muitos anos aqui no Brasil, que ele diz: o psicanalista não é uma pessoa que anda com as obras de Freud debaixo do braço. O psicanalista é um sujeito na cultura. Então, não é acho que testemunha de Freud. A gente tem que sair mesmo do nosso quadrado e poder fazer a palavra circular, porque eu acho que esse é um caminho, né? Assim, as pessoas precisam falar e a gente precisa ter desejo de escutar, né? Então, eu acho que isso pode ser um caminho saudável para os adoecimentos, né, para o sofrimento psíquico. Eu acho que muito do mal-estar que a gente vive hoje na política, nem todo mal-estar psíquico é um mal-estar social, assim, que é consequência de um mal-estar social, mas talvez o mal-estar social seja consequência de um mal-estar psíquico, né? A gente vê pessoas tão adoecidas ocupando funções tão importantes, né? E talvez mais análise não faria mal para ninguém, né? Mais escuta, mais terapia, né? Boa. É isso. Eu quero agradecer muito a chance de estar aqui, de expor as coisas que eu penso, de falar das minhas posições, dos meus estudos, das minhas apostas. Fiquei muito honrada com esse convite, com esse desafio que a Luísa me convocou aqui. E queria agradecer também ao debate com o Flávio, né? Que foi... a gente já se conhece aí do campo e dizer que eu estou disponível para quando vocês quiserem me chamar de novo. Muito bom. Aliás, dá um outro programa essa questão da procura pela ajuda. Isso aí né? Sim, vem lá do nosso passado, lá essa questão de preconceito, né? Porque se você vai ao psiquiatra ou psicanalista, você tá maluco, não é para ir, essa coisa toda. Ô Risonho Flávio, obrigado pela sua participação, que a sua alegria seja contagiante. Um bom dia, meu amigo, obrigado pela contribuição. Ok? Bom, meu caro Aloysio, fechamos por aqui então esse programa de hoje, de volta amanhã às 7h e pelo jeito, né, vai ter muita procura por psicanálise, por psicólogo e por psiquiatra aí depois desse jogo da Argentina hoje, que a bola não entrou de jeito nenhum, parece que vai fechando agora 2-1 para a Arábia Saudita. Luiz, bom dia e obrigado por hoje também. Essa aqui imensa, né? Essa aqui imensa. Mas o futebol, o grande atrativo do futebol, quero crer, que ele é uma vida, né? Não é um ato de justiça. Tem muito do imponderável no futebol, assim como tem na vida, né? Acho que esse é o grande atrativo do futebol. Eu quero agradecer demais a Elisa, ao Flávio, que já saiu. Obrigado, Elisa, pela entrevista. Certamente é a primeira de outras, tem muitas assuntos para a gente tratar aqui. Eu acho que o tema de tratamento de pessoas acometidas de doença psiquiátrica é um tema que merece um ou mais programas, né, só para eles. Mas que momento que a gente vive realmente, a gente tenta buscar explicações, né? Na ciência política, na antropologia, na sociologia, mas eu acho que chegou um ponto de distensão tal, né, e coletiva, que realmente as biomédicas, no caso a psicanálise e a psiquiatria, ainda que não seja a área de vocês, mas está ultrapassando o limite, eu acho que Então agradeço demais a você e ao Flávio por isso, e ótimo dia aí, um dia vamos hoje tomamos café com o Messi, vamos lanchar com o Lewandowski hoje na Copa do Mundo do Catar. Obrigado, Elisa.
Tá, até mais, gente. Obrigada. Valeu, Elisa, obrigado, Aloysio. Até daqui a pouco, às 10, com o boletim da Copa e amanhã às 7 com mais um Folha no Ar também. Amanhã eu queria te anunciar, amanhã Nélio Artiles, infectologista, para falar da volta da necessidade de uso de máscaras nas escolas. Tem causado muita polêmica no Brasil, contestação, enfim. Vamos tentar abordar isso de uma maneira técnica e racional com um especialista da área. Com quem manje muito, com quem é professor. Muito bem, muito bom. Bom, então amanhã de volta. E amanhã, quarta-feira, tem jornal Folha da Manhã nas bancas também, tem um impresso, ok? Então vamos à luta. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina com apoio de Green Energia Solar. Folha no Ar de volta amanhã às 7 da manhã. Torcida